Alabandaia subiquel. Meus irmãos, a paz do Senhor. Continue no clima dando glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Ai, ai, que me ofai, o séria. Shedek mion de Kamanaba Soria. Enebandarabaia que o mandorio réu, fai que me ondará. Ura kama ayasobe tu que ande comandou bia. Da banda do cunda da banda ayasuri que to el. Aí o cão meu cal é o fire. O dono da casa está na casa. Daniel capítulo 1, versículo 8. É o tema escolhido pelos irmãos. Diz assim a poderosa palavra de Deus. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu vou repetir o texto. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Pai querido e amado, Deus que é santo, fiel, é o Senhor que tem todo o poder e toda a glória. O Senhor tem salvado, batizado com o teu Espírito, a casa é tua, e da mesma forma que o Senhor operou ontem, hoje pela manhã, eu acredito que o Senhor continuará operando. Salva nesta noite, cura e batiza com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Podeis sentar. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus. Já estamos em clima de despedida. Que Deus abençoe a vida do pastor Eli, a vida da sua querida esposa. Que Deus abençoe essa família de missionários, né? Foram missionários na Paraíba, hoje estão aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor, pela contribuição que o Senhor deu à nossa querida Paraíba, tá bom? Em nome de Jesus. Muito obrigado pela recepção e a forma tão calorosa ao qual somos tratados aqui nesta cidade. Que Deus abençoe a vida nosso querido amigo Diácono André, também da sua esposa. Que Deus abençoe seu filho Pedro também, essa família abençoada que Deus levantou para cuidar dessa linda juventude. Que Deus abençoe vocês poderosamente, tá bom, meu amigo? Deus continue lhe abençoando. Hoje o nome não fugiu da mente aqui não, viu? Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando, e muito obrigado pela coragem, viu, de nos trazer até aqui para assim estar adorando a Deus juntamente com os irmãos. Se porventura eu não fui aquilo que os irmãos desejavam na pregação, mas saiba que vocês têm um amigo, e para mim isso é muito importante, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe pastor Daniel. Deus continue abençoando essa máquina de oração, juntamente com os músicos. Eu prometi um cheiro pentecostal para o tecladista, mas eu acho que ele não gosta não, irmão. E aí eu vou dar 2 no final do culto, em nome de Jesus. Eu sou cabra macho, mas eu vou dar esse cheiro nele. Deus abençoe, pastor Daniel. Espero a gente se encontrar outras vezes, tá bom? Em nome de Jesus. Nosso querido pastor Anderson, que Deus abençoe sua vida e continue lhe fortalecendo nessa tão grande liderança, tá bom? Nosso querido pastor César, é pastor da UMAD Nordeste. Toda a mocidade do Nordeste ele pastoreia, e ele mandou a paz do Senhor para o Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. E assim como transmiti ontem, gostaria de transmitir novamente. Lá na Paraíba nós temos um privilégio. Temos o pastor José Carlos de Lima, que é presidente de João Pessoa, e o pastor Dari Ferreira em Campina Grande. Nós de Campina Grande
somos ensinados que o pastor José Carlos também é o nosso presidente, independentemente da Umadene, que ele também é nosso presidente do Nordeste. E eu trago a paz do pastor José Carlos de Lima, do pastor Dari Ferreira, ao nosso querido pastor Eli, e essa paz se estende a toda a igreja de Cristo Jesus. Pastor Fabiano, muito obrigado, viu? O homem aí é inteirado, hoje me levou para conhecer a cidade, é forte o negócio. Se Jesus me der dinheiro um dia, eu venho investir aqui, viu? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, sua esposa, e que todo mundo possa parabenizar a sua esposa, né, no final, né? Em nome de Jesus. Lá na janta nós faz o negócio. Que Deus abençoe essa família abençoada. Muito obrigado por tudo. Aos obreiros, sintam-se todos abraçados, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente. Aos rapazes dessa linda juventude, recebam um abraço do Manuelzinho, e as moças recebam um abraço da minha querida esposa, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos lá. Ontem nós falamos demais para o meu tamanho. Hoje pela manhã eu acho que eu falei demais também. Aí nessa noite eu vou me reconsiderar, porque senão, se fechar a porta é difícil, né? E um dia eu ainda quero subir na esteira volante ali, viu, pastor? Em nome de Jesus, tá bom? Porque Deus é bondoso. Meus irmãos, quando nós, tecladista, me ajuda, quando nós paramos para observar o livro de Daniel, quando nós queremos ensinar ou pregar no que é tocante à escatologia, nós tomamos o livro do Apocalipse como assim um dos maiores conteúdos acerca das coisas que irão acontecer. Se você observar, o livro do Apocalipse se divide em 3 partes: o que já tinha acontecido, o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Mas aqui no Velho Testamento, quando nós olhamos um dos livros dos maiores profetas, por nome de Daniel, nós identificamos também uma questão escatológica. Isso quer dizer, quando observamos o livro de Daniel, também tomamos por base algumas coisas que ainda irão acontecer. O livro de Daniel é um pequeno livro de 12 capítulos, aonde se divide em 2 partes. 6 deles são históricos, e do 7º ao 12º capítulo, eles são proféticos. São apenas 357 versículos, e quando nós somamos, são apenas 11.706 palavras. Mas quando nós observamos o teor de tudo que está escrito e narrado aqui no livro de Daniel, a importância daquilo que está escrito, o peso que isso tem para a nossa vida, o que chamou a atenção dos irmãos foi esse tema. Eu acredito que esse é o 4º ou 5º congresso esse ano que eu prego com esse mesmo tema de valores inegociáveis. Eu tenho me alegrado muito esse ano, porque a maioria dos congressos tem trazido para que seja trabalhado sobre a juventude temas que vão produzir algo após o congresso, porque durante o congresso é esse poder pentecostal, é essa graça de Deus, é batismo com o Espírito Santo, é irmão caindo no chão, que não suportar de tanta coisa boa que está recebendo. Mas o que mais vai frutificar na nossa vida é o pós-congresso. É quando a gente voltar amanhã às atividades normais, quando você voltar para a universidade, para a escola, para o seu trabalho. É esse comportamento que vai dizer se verdadeiramente o congresso foi frutífero sobre a sua vida. E quando nós olhamos o tema escolhido pelos irmãos, valores inegociáveis, tendo como base o versículo de número 8 do 1º capítulo de Daniel, nós começamos a observar que esse episódio, ele vai acontecer no fim de uma grande batalha essa chamada Caquemês, nos anos
entre 605 e 604 a.C., as tropas de Nabucodonosor vão enfrentar as tropas do Egito. E assim, por sua grande qualificação quando se falava em exército e tropas de guerra, nós entendemos, e foi o que aconteceu, que o exército de Babilônia, eles vão vencer. E acontecendo essa vitória, essa batalha que fica chamada de Carquemis, nós observamos que isso vai marcar um final de um período e vai dar início a outro período. Vai marcar o final de um reino chamado Judá, e agora vai se dar início a um império chamado Babilônico, assim como está escrito aqui no primeiro verso do texto sagrado. Diz que no terceiro ano de reinado do rei Jeoaquim, agora veio Nabucodonosor e sitiou a Jerusalém. Quando eu começo a observar, a primeira coisa que me chama a atenção, por que Deus vai permitir a geração mais idólatra, agora chamada de caldeus. Quando você vai estudar sobre os caldeus, você vai lembrar de outro grande nome, Terá, o pai de Abraão. E quando você vai estudar sobre os caldeus, você vai entender que a questão aqui não era ouvir falar de Deus e ter por opção a idolatria, mas a questão aqui dos caldeus é que nem se ouvia falar de Deus. Isso quer dizer, a adoração pagã era total sobre a vida dos caldeus. A pergunta que eu me faço para mim mesmo um certo dia: por que Deus vai permitir a geração mais idólatra agora sitiar a Jerusalém, a nossa querida Jerusalém? Eu comecei a pensar e descobri, tanto lendo a Bíblia, como também tomando por base alguns extras bíblicos, eu descobri que por um período de tempo, Deus usou, assim como usou o profeta Jeremias, para assim estar corrigindo, exortando, alertando o povo sobre algumas coisas. Eu descobri que antes de Deus permitir a nação mais idólatra sitiar a Jerusalém, Deus, por amor ao povo, advertiu eles, pelo menos em 3 situações que eram praticadas e não era do agrado de Deus. Antes de Deus permitir a nação mais idólatra sitiar a Jerusalém, Deus alertou aquele povo contra a imoralidade, contra a injustiça e contra a idolatria. Mas o povo não deu ouvido. Ontem aqui nós falamos, dentro do contexto que estávamos trazendo, também sobre valores inegociáveis. Nós falamos de um período de 300 anos que foi vivido no período do juízo. Então, aquele período, eu falei ontem aqui, que ele se dividia em 4 momentos. O povo estava bem, estava tudo bem, mas quando o povo pecava, a ira de Deus se levantava. Aí quando o povo se arrependia, aí Deus agora os livrava. Mas nós sabemos muito bem que quando Deus se levanta e quer nos corrigir, se nós não dermos ouvido à correção, nós sabemos muito bem que a ira de Deus, da mesma forma que Ele abençoa, Ele também se levanta, pastor Anderson, para atuar contra a nossa vida, quando nós não estamos de acordo com a sua vontade. É mais ou menos isso que está acontecendo em Judá. E Deus alertando sobre essas questões, a injustiça, a idolatria, a imoralidade, e o povo não consertando, Deus agora vai permitir que a nação mais idólatra venha sitiar agora a Jerusalém. Eu começo a observar, o texto diz que sitiou. Quando eu falo de sitiar, isso significa rodear ou cercar. O que é isso? O exército babilônico, ele não tinha uma característica
de já chegar em pé de guerra. Não, ele primeiro estudava o inimigo, conhecia os pontos fracos do inimigo, para depois agora colocar em prática a sua ação. Isso quer dizer, antes de atacar, conhecia primeiro os pontos fracos do inimigo. Mas a Bíblia diz que, com a permissão de Deus, Nabucodonosor, além de sitiar, vai levar cativos ao cativeiro. Isso quer dizer, ninguém tinha escolha, era obrigado a ir à força, sem querer, sem direito de escolha. O que começa a me chamar a atenção é que naquela primeira leva foram levados 10.000 ao cativo, cativos ao cativeiro. É quando Nabucodonosor, ele chama as penais e dá uma ordem para as penais, que por 3 anos, aqueles que forem trazidos, agora é dada uma ordem para que fossem jovens educados, jovens de conhecimento, jovens de sabedoria, que fossem trazidos e por 3 anos passariam pela faculdade da Babilônia. Qual era a intenção do curso da faculdade da Babilônia? Era um curso de durabilidade de 3 anos, para em 3 anos acontecer uma lavagem cerebral. Tudo aquilo que se aprendeu acerca de um Deus, que Isaías vai escrever dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Tudo aquilo que aprendeu sobre um Deus, que ele tem a chave que abre e ninguém fecha, mas quando fecha, ninguém abre. Tudo aquilo que se aprendeu, que não deveria adorar a outra imagem, nem tão menos imagem e escultura, mas a única adoração era aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, aquele que tem todo o domínio, aquele que tem todo o poder de conhecimento, aquele que quando quer dar uma olhada para o céu, ele aproveita para ver o céu e a terra de uma só vez, porque ele se inclina e olha para baixo. Agora, é isso que vai acontecer. Passa-se 3 anos em uma faculdade, para que se sofresse uma lavagem cerebral, voltar a adoração a quem não era para adorar, voltar o respeito a um Deus que não era Deus. Mas uma coisa começa a me chamar a atenção: entre os 10.000, 4 jovens vão se destacar. Entre os 10.000, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles vão se destacar. Aqui, quando nós procuramos a idade desses moços, nós descobrimos, eu vou citar a opinião de um escritor muito conhecido nosso, por nome de pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esses jovens, ele diz que a idade daqueles 4 jovens havia uma variação entre 14 e 16 anos. Se você parar para analisar, chegar para um ancião de 70 anos e tentar colocar na cabeça dele que não vale a pena largar tudo que ele aprendeu durante a vida e em desobediência a Deus, e agora fazer a prática daquilo que não agrada a Deus, é fácil. E nós estamos vivendo tempos tão difíceis que eu nunca vi uma era para tantos de idade altíssima estão trocando a graça e o poder de Deus por alguns momentos com o pecado. Imagina agora como é colocar na cabeça de alguém entre 14 e 16 anos. Aí você pode parar e dizer: mas pastor Manuelzinho, o contexto que nós temos hoje, a facilidade da internet, a facilidade das coisas que nós temos hoje, nem Daniel, nem Ananias, nem Misael e nem Azarias tinha. Só que tem um porém: dentro da época que eles viviam, haviam atratividades para roubar a atenção deles da presença de Deus. A mesma coisa que a internet tenta tentar de você. Naquela época havia algumas coisas
que pessoas da mesma idade deles tinham para fazer, tinham para curtir, tinham para se envolver. Mas o que me chama a atenção é que Daniel, Azarias, Ananias e Misael, eles colocaram no seu coração dizendo: nós não vamos trair tudo aquilo que nós aprendemos sobre o meu Deus. Nós estamos vivendo em uma época ao qual é uma época complicadíssima. Eu não digo que é complicada, eu digo que é complicadíssima. Nós muitas vezes se preocupamos com quem está no altar, se preocupamos com os obreiros, achamos que só obreiro e esposa de obreiro tem problema, achamos que só obreiro e esposa de obreiro, eles são tentados todos os dias. Só que Deus tem feito algo em minha vida, e eu não vou falar isso por vaidade, mas hoje 90% das agendas que eu atendo no Brasil é para a nossa juventude. Mas algo tem me chamado a atenção. Eu me preocupo e digo que alguns muitas vezes têm fechado os olhos, têm colocado uma venda e não têm dado a atenção que é para se dar à nossa juventude. Mas eu louvo a Deus, porque nesse estado aqui, o trabalho da juventude é conhecido em todo o território brasileiro. Isso quer dizer, Deus tem levantado alguém que se preocupa com a nossa juventude. Se colocar na cabeça de um ancião que não vale a pena pecar, porque tem algo que mesmo os olhos dele não vendo, o ouvido não ouvindo, tem algo maior para ele, que é o céu. É difícil. Imagina dizer para um menino ou para uma menina entre 14 e 16 anos: foge do pecado, guarda teu corpo, não faz o que desagrada a Deus, porque maior do que as coisas da terra é o que Deus tem preparado para ti no céu. Que me anda ayasobe que eu mandarabacai o réu. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Deus está em nosso meio. Escute uma coisa, mas a Bíblia diz que Daniel tomou uma decisão: eu não vou me contaminar. E o importante, Daniel disse: eu não me contamino e vou incentivar outros a se contaminar. Eu faço uma interrogativa à mocidade e a todos que estão presentes aqui. Nós temos sido influenciados pelo pecado, ou nós temos influenciado alguém a não pecar? Daniel parou e disse: além de eu não me contaminar, eu vou influenciar outros a não se contaminar. Quando Daniel está dizendo: eu não vou me contaminar, Daniel está dizendo: eu não vou adquirir outros costumes que não sejam os que eu já tenho. Quando Daniel está dizendo: eu não vou me contaminar, Daniel está dizendo: eu tenho valores que são inegociáveis. O que é que são valores inegociáveis? Valores inegociáveis é um conjunto de características de uma pessoa. Eu vou repetir: valores inegociáveis é um conjunto de características de uma pessoa. Eu posso pegar esse conjunto e posso dizer que é igual a uma palavra. O que é valores inegociáveis? É você não negociar os seus comportamentos. Quando eu leio Jeremias capítulo 35, versículo 16, está escrito: os filhos de Jonadab foram louvados pelo próprio Deus. Uma coisa é o pastor Eli louvar pela vida do pastor Anderson, outra coisa é o próprio Deus louvar pela vida do pastor Anderson. Foi o que aconteceu aqui, meu querido amigo diácono André. O próprio Deus vai louvar pela vida dos filhos de Jonadab. Por quê? Porque eles resolveram não se contaminar com vinho ou bebida forte. Uma coisa é Deus usar o nosso querido pastor para olhar para você
e tecer um elogio a você. Outra coisa é o próprio Deus se levantar e dizer: olha, eu estou aqui do céu louvando pela tua vida, porque tu resolveu não se contaminar com vinho ou com bebida forte. Entenda uma coisa, automaticamente, quando eu leio Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, está escrito: o verdadeiro cristão segue: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte óleo na tua cabeça. Segure a mão de quem está do seu lado, por gentileza. Dê uma chacoalhada pentecostal nele. Olhe para ele e diga: para ter roupas alvas e não faltar óleo na cabeça, nós precisamos tomar o conselho de Daniel. Eu não vou me contaminar. Dá uma chacoalhada nesse irmão, nessa irmã, e diga: ei, sabe por que eu não vou me contaminar? Porque eu tenho valores que são inegociáveis. Eu tenho valores que são inegociáveis. Se você tem algum valor que é inegociável, levanta a tua mão ao céu, abre a tua boca, dá o teu maior glória. Eu vivi uma experiência interessante esses dias. Eu cheguei de uma sequência de congressos e fui em casa praticamente trocar de roupa e rever minha família. Para você ter ideia, eu cheguei em casa meio-dia e tinha um voo às 11 da noite. Mas aí tinha uma apresentação na escola do meu menor. Quando eu falo menor, não é menor de idade, os dois são menor de idade, só que um tem 1,90 m com 14 anos, e o outro tem 6. E o Moisés passou vários dias, pastor, estudando uma frase sobre a fauna brasileira, para poder falar. Só que aí o Moisés não falou para mim, falou para a mãe. Como disse a irmã, as baixinhas dominam aqui, então na Paraíba domina também. E ela, o senhor é casado, pastor Anderson? É baixinha? Então o senhor sabe do que eu estou falando. Tem. Então, o que vai acontecer? O Moisés falou para a mãe: além de ler esse texto, nós temos que dançar no final. Aí o Moisés falou assim para a mãe dele: mesmo se a professora mandar, eu não danço. Aí ela falou para mim. Aí nós fomos para a apresentação naquela tarde de sexta-feira. O Moisés falou, a turma se apresentou, a professora disse: agora vamos encerrar com aquela dancinha. Aí ligou lá o som e começou o rebolation, e o Moisés ficou assim, ó. Aí eu disse: eu vou testar o Moisés agora. Aí eu estiquei por cima do povo assim, que eu não tenho dificuldade, e disse: Moisés, oi, dança. Tem problema não, mexe. Aí o Moisés olhou de lá, ele tem os olhos azul, abuticou os olhos e disse assim: e Jesus? Eu acho que você não entendeu, meu filho tem 6 anos. Se ele tivesse aqui, a poeira estava levantando. Ele corre para lá, corre para cá. Ele brinca como seu filho brinca, faz umas raivas como seu filho faz. Tem hora que tem que tirar a cinta para poder ter mais medo. Só que o meu filho de 6 anos parou e disse: eu prefiro desobedecer o Senhor e obedecer àquele que é supremo. E Deus... A criança de 6 anos está dizendo: eu tenho valores que são inegociáveis. Eu preciso ir, entenda isso. Uma coisa que me chama a atenção é que quando Daniel está dizendo: eu tenho valores que são inegociáveis, Daniel influenciou 3 amigos e disse: olha, eu não vou me contaminar, e aconselho vocês a não se contaminar. Estão comigo? Tom, deixa que eu resolvo. A ordem é para comer da mesa do rei, da comida do rei, beber do vinho do rei.
E sabe o que acontece? Tudo isso aí é oferecido a Deus pagãos. E costuma-se, antes de comer, ter uma adoração a eles. Isso quer dizer, se nós comer, nós estamos participando do culto pagão deles. Ele foi, tentou com o chefe. O chefe não quis arriscar a pele. Ele foi no chefe dos dispenseiros. O dispenseiro disse: eu arrisco a pele, mas eu estou contigo. Por 10 dias, só me dá água e legumes. Com 10 dias, é a primeira prova prática para ver o fortalecimento do corpo. Com 10 dias. Sabe quem é que estava acima de tudo? Acima de tudo no que se chama fortalecimento físico, era Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Aí a pergunta é: foi a água e os legumes? Não, eu descobri que foi algo maior. Foi a fonte da água viva, que mata a tua sede e você não volta a ter sede. Eu descobri que o nosso fortalecimento, pastor Eli, não depende do pão de trigo, mas eu descobri que tem um pão que nos alimenta e nos fortalece mais ainda. É o pão da vida. Segure a mão de quem está do seu lado, olhe para quem está do seu lado e diga: não foi a água, não foi os legumes, foi permanecer fiel a Deus, não negociar o que é inegociável. Escute isso. Escute isso. Dentro desse contexto, eu descobri algumas coisas que Daniel entendia que eram valores inegociáveis. Primeiro, Daniel entendeu que o seu caráter não se negociava. Quando eu falo de caráter, eu lembro de José. José está dentro da casa de Potifar, foi trazido por Potifar. Potifar deu quase tudo nas mãos de José, menos a mulher. Mas a esposa de Potifar não foi a primeira vez aquela foi a última, mas foram várias. Ela queria se usufruir do corpo de José. E naquela última vez ela parou e disse: não tem ninguém em casa, o dia é hoje. Ela disse: hoje tu deita comigo. Aí José parou e disse: nananina não. E olha que a mulher era formosa, bonita. E olha que José tinha quase 30 anos de idade e nunca tinha experimentado uma relação sexual. Imagina como é que estavam os hormônios daquele moço. Imagina se fosse alguém que hoje está com um pé dentro e um fora da igreja. O pastor não está vendo, o líder não está vendo. Eu vou usufruir daqui, depois eu sento lá na mocidade, eu louvo e fica tudo resolvido. Mas José parou e disse: não. O texto diz que a primeira missão que ele fez de nome foi do Senhor. Aquele Senhor não é Deus, é Potifar. Ele disse: o meu Senhor colocou tudo em minhas mãos, menos o seu corpo. Eu não vou trair o meu Senhor. Aí logo após ele continua dizendo: não trairei o meu Deus. Eu entendo que José está dizendo: se eu não traio o meu senhor Potifar, imagina se eu vou trair o meu Deus, que é criador do céu e da terra. Há uma coleção chamada Heróis da Fé, escrita por Charles Swindoll. E quando ele escreve acerca de José, ele diz que a mulher de Potifar pegou uma peça de roupa e colocou no rosto, nos olhos da estátua do seu Deus, e disse: problema resolvido, os olhos do meu Deus não estão enxergando mais. Aí José entrou em cena. Segundo o que Charles Swindoll escreve, José entrou em cena e disse: o problema não é o teu Deus, que tem olhos mas não vê, tem pés mas não anda, tem mão mas não apalpa. A questão é que o meu Deus, ele tem olhos como chamas de fogo.
A questão não é quando eu decido respeitar os olhos que humanamente está me vendo. Você pode até passar pelo líder e ele não saber. Você pode até fazer e o pastor não saber. Mas tem uma questão aqui maior. Acima do pastor ao pastor dos pastores. Acima do líder ao líder sobre o líder. E os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. E não adianta querer se esconder dele, porque você não se esconde. Eu até entendo que José, ele já tinha ouvido falar, o que muito depois o salmista vai escrever dizendo: para onde fugirei eu da sua presença? Se eu subir no mais alto, ele está lá. Se eu descer nas extremidades da terra, ele está lá. Se eu for nas profundezas das águas, ele está lá. O salmista disse: para onde fugirei eu da sua presença? Não tem como fugir da presença dele, não tem como se escapar dos olhos dele. Ele está te vendo aqui, ele está te vendo em casa, ele está te amando. Vou falar, Jesus me trouxe aqui nesta noite para te orientar. A questão não é os teus comportamentos aqui dentro. Aqui dentro é tudo pentecostal. Aqui dentro é língua estranha para lá, língua estranha para cá. Aqui dentro é tudo pedido dom de profecia. E olha que eu sou avivalista nesse país, mas Deus desceu na casa para dizer: a questão não é como você se comporta aqui dentro, é como você está se comportando lá fora. Eu amo os dons. E uma das minhas orações é: Senhor, antes do arrebatamento da igreja, me dá os 9. Mas eu entendo que não é os dons, não é o falar língua estranha, profetizar, ter o discernimento, ter dom de cura, de maravilha. Eu descobri que não é os dons que me faz ter uma formação de caráter como tem que ser. Eu descobri que o que faz eu ter o que me faz ter um caráter, eu descobri que é outra coisa maior do que os dons. É o fruto do Espírito. Só que entenda, a Bíblia diz que ele fugiu, perdeu a roupa, mas não perdeu o caráter. Segure a mão do seu irmão, segure. Dê uma chacoalhada pentecostal nele. Olhe para ele e diga: José perdeu a roupa, mas não perdeu o caráter. Ao diabo é fácil. Tiago escreveu dizendo: ao diabo resista. Mas a prostituição, Paulo escreveu dizendo: a prostituição, fuja. Anamandarabaia surikel. Debedique o mandarabassúria. Alabacabandabasuri cabandaia cabandá. O que é que quando José está dizendo: eu não vou trocar o meu caráter, é o que Daniel está dizendo: eu não vou negociar o que é inegociável. Mas o que é que, quando Daniel está dizendo: eu não vou negociar o que é inegociável, quando José está dizendo: eu não vou negociar com você o meu caráter, o que é que eles estão querendo dizer em comum? Sabe o que é? Eu descobri que eles tinham algo em comum. Eles estavam dizendo: sabe o que? Eu não troco o propósito de Deus pelas propostas da terra. As propostas da terra têm prazo de validade. O propósito de Deus é mais ou menos João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? Vida eterna. Segure a mão do seu irmão: eu estou indo embora agora. Dá uma chacoalhada nele e diga: ei, eu não vou trocar o propósito de Deus pelas propostas da terra. Diga: ei, a proposta da terra tem prazo de validade. É hoje, não é amanhã. O homem te promete hoje, toma amanhã. O homem te promete hoje, às vezes não cumpre amanhã. Mas o propósito de Deus é para a vida eterna. O propósito de Deus.
Pedro disse: Senhor, o que é que eu vou ganhar se eu permanecer fiel? Ele disse: aqui na terra 100 vezes mais, e ainda te darei a vida eterna. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vale a pena permanecer fiel, vale a pena não negociar o que é inegociável, vale a pena mesmo no sofrimento. Eu prefiro o propósito de Deus do que as propostas da terra. Sawaka manchaya bandaiacau. Fique em pé, por gentileza. Se de que me camanai eu fai. Awai que me camanto como a subi camandocai. Ubi que eu pai com te me quito. Amanta cama subi andarabaqui o manahau. Há uma glória de Deus visitando a casa. Há uma glória de Deus visitando a casa. Não se preocupe, pastor Daniel. Os minutos que atrasar aqui, Deus está dando livramento lá na frente. Há uma glória da parte de Deus tomando a casa, pastor Fabiano. A mesma glória que desceu como fogo consumidor aqui ontem, é a mesma glória que está descendo aqui agora. Deus está removendo. Deus desceu na casa para te dizer: se você negociou o que não era teu, é hora de desfazer o negócio. Sabe por quê? Porque o que não é teu não dá para negociar. Deus está te dando o caráter que você perdeu. Deus está te devolvendo o que você perdeu. Eu não vou negociar o que é inegociável. Shaddai. Rubidamaia que eu faça. Subi que me odai que me ofai. Anek manta camassúria. De camanta camanaia réu. Shedecamanda camanturio bandaraia. Alebantu que me ofácia. Para o homem era impossível, mas não depende do homem. Eu tenho usado o homem para te abençoar, mas quem te colocou na cadeira foi eu. Quem te escolheu foi eu. Quem tem determinado sou eu. E alguns se levantam para dizer: porque ele? Não é o tempo dele, é muito novo. Mas eu me levanto nesta noite para te dizer: o tempo é meu, a hora é minha. Quem decide sou eu, quem faz sou eu. Mas hoje eu te trouxe aqui nesta casa Lacabante comandabia subcântia, para te dizer: eu me agrado de ti, porque muitas foram as propostas da terra, mas tu tens te segurado com o propósito do céu. Aí cão é o biarraba, o que mampa papai a cauarrai. Assim te digo eu: conheço os teus passos, sei aonde tu põe a mão, e sou eu Deus de prosperidade. E sobre a vida da juventude, ao qual coloquei em tuas mãos, se prepara. 2022 foi coisa impactante. Estão dizendo que 2023 não vai dar certo, mas eu desço na casa para te dizer: o projeto está assinado no céu, e coisas maiores eu farei. Recebe agora do alto céu. Eu te trouxe aqui para te renovar, eu te trouxe aqui para te encher. Seja cheio agora, a casa também vai ser cheia.
Segure a mão de quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado e diga: ei, se eu e você não negociar o que é inegociável, diga: o projeto da igreja não depende do homem da terra. O projeto da igreja depende do dono da igreja. E o dono da igreja, ele está na casa dizendo: quem manda sou eu. Inegociável, não vai dar tempo falar. Eu vou só citar ele para a gente encerrar. Pastor Manuelzinho, esses dias eu negociei o que não era para negociar. Desde ontem aqui já deu para aprender o que não é para negociar, não deu? Pastor, eu negociei o que não era para negociar. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 1,5, pastor, eu negociei, mas hoje eu quero desfazer o negócio, porque eu quero de volta. Quando eu disser 1,5, o Daniel, mesmo cansado, vai cantar baixinho. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Daniel está dizendo: eu não negociei o caráter. Mas Daniel também está dizendo: eu não negocio princípios bíblicos. Princípio bíblico não é qualquer documento que o homem vota e depois vota e desfaz e quebra e rasga. Princípio bíblico está determinado e não tem homem que possa mudar o curso. Aqui dentro os princípios bíblicos vão continuar sendo como é. Homem vai continuar sendo homem, mulher vai continuar sendo mulher. Os princípios bíblicos aqui dentro não vai mudar nada, porque quem determinou foi Deus, e aquilo que Deus determina, enfrente o que enfrentar. Eu entreguei a minha vida pelo Evangelho. Eu continuarei pregando a verdade, porque eu não me envergonho do Evangelho. Se for para morrer pelo Evangelho, eis-me aqui. Se for para ser preso pelo Evangelho, eis-me aqui. Eu digo segure a mão do seu irmão e diga: se você negociou, é hora de desfazer o negócio, porque o que você negociou não era teu, é dele. Eu digo 1,5, chega logo, vem. Chega. Isso. Chega. Eu mesmo. Chega. Vem rápido. A hora está indo embora. Já passei 20 minutos. Não se frustrarão. Já passei 10 minutos, é porque o meu relógio é adiantado. Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pastor, eu estou de terno e gravata, mas eu negociei o que não era para negociar. Sai do teu lugar e vem aqui, irmão. Terno e gravata não vai levar ninguém para o céu, não. Ninguém impedirá. Chega. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém. Pastor, eu estava na presença de Deus, mas aí veio um vento, pastor, e eu negociei a minha salvação.
Eu saí da presença de Deus, pastor, mas hoje eu estou aqui e eu quero desmanchar o negócio. Eu quero voltar para a presença de Deus, pastor, porque eu não consigo viver longe dele. O Jesus que salvou ontem é o mesmo de hoje. Tem alguém aqui que é afastado do Evangelho? Só quem é afastado do Evangelho, levante a mão para eu lhe conhecer. Você que se afastou do Evangelho, está aqui? Faz assim para eu conhecer. Tem alguém afastado do Evangelho? Não tem ninguém. Mas se tem uma pessoa, faz assim, deixa eu te conhecer. Eu vim da Paraíba te conhecer. Tem alguém afastado? Não tem. Se você está afastado do Evangelho, eu te convido a sair do teu lugar e dizer: eu quero voltar, pastor. Eu não era para ter negociado isso, e eu quero desmanchar hoje. Sabe por quê? Porque Daniel está dizendo: eu não vou negociar o meu caráter, eu não vou negociar a santidade. Sabe o que eu acho interessante? Eu vou parar por aqui, mas eu vou te dar 3 motivos para não negociar a santidade. Vamos terminar isso bem bonito. Pastor, eu preciso de um renovo. Vem toda a igreja. Você quer um renovo? Vem para cá. Você quer um renovo? Vem para cá. Mocidade quer renovo? Vem para cá. Os irmãos aí atrás querem um renovo? Vem para cá. Os irmãos aí na portaria, pode deixar a portaria que o anjo guarda. Vem para cá. Vem receber aqui um renovo da parte de Deus. Chega. Há uma glória de Deus sendo liberada aqui na Assembleia de Deus, em Pimenta Bueno. Deus está derramando a glória, não é só para hoje, é para a vida inteira, é para a próxima semana. Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. Vale a pena, pastor André, vale a pena. Olha o resultado aí. Shamantekeu. Quem te escolheu para essa obra fui eu. Quem te colocou no lugar fui eu. E te digo eu: trata todos como filho, porque verás um resultado gigantesco. E filhos te dará manta camandônia, te darão prazer. Mas hoje te digo eu: tu diz, Senhor, sou tímido, Senhor, não sou capaz. Levanta outro capaz. Assim te digo eu te levantei. Eu conheço as tuas dificuldades, mas eu sou aquele que estou fazendo a grande obra através da tua vida. Ô pastor Anderson, abraça o irmão André aí, porque Deus está derramando sobre a vida dele algo que ele tem saudade, abraço de pai. Deus está levantando pai para te abraçar nesta noite e está te dizendo: eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Escolhe alguém do mesmo sexo. Se for família, não tem problema, e vira de frente com essa pessoa. Segura nas mãos dele ou dela e diga: ei, eu vou te dar 3 motivos para você não negociar a santidade. Vai dando glória. Tem alguém que quer voltar para Jesus aqui? Tem alguém?
Cadê você que está afastado ou afastada do Evangelho? Eu estou doido para tomar o suco de cupuaçu ali daqui a pouco. E essas irmãs daqui, elas cozinham normal não, irmão, é coisa diferente. Cadê você que quer voltar para Jesus? Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para Jesus aqui? Se alguém está do seu lado, afastado do Evangelho, pega na mão dele, e diz: a hora é essa. Tem alguém não evangélico? Tem alguém não evangélico aqui? Eu vou parar, eu preciso ir. Quando eu disser 3, o meu amigo vai louvar. Eu digo 2. Chacoalha quem está na tua frente e diga: ei, não negocie a santidade. Diga: eu vou te dar 3 motivos para você ser santo. Diga: ei, eu sou santo porque Deus é santo. Diga: ei, eu sou santo porque é uma exigência de Deus. Seja santo em todos os vossos comportamentos. Seja santo como eu sou santo. Diga: ei, sabe por que eu vou permanecer santo? Diga: ei, sabe por que eu vou permanecer santo? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu digo 2,5, seja cheio. Chacoalha o teu irmão e diga: ei, sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu digo 3, recebe fogo. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. Foi por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele. É por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu ainda. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. É por causa dele que eu não parei. É por causa dele. É por causa dele, é por causa dele, é por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu não parei, é por causa dele. Abraça essa pessoa que está do seu lado, abraça. Abraça ele, dá um aperto nele e diga: ei, nós não vamos parar, eu não vou te largar. Nós vamos tomar Santa Ceia lá no céu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Deus, deixa a minha mocidade, Jesus. Usa, Senhor Jesus, os jovens dessa cidade na tua seara, Deus. Usa, Senhor Jesus, em tuas mãos, Pai. Leva o Senhor Jesus aonde tem que ser levado, Pai. E deixa, Pai, guarda o Senhor Jesus, que eles possam continuar firmes, Pai, contigo na jornada.
Deus, e que o Senhor Deus possa fazer dele, Senhor Jesus, grandes testemunhos para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, usa a nossa mocidade para a glória do teu nome, Jesus.